O grito de Sekir após o silêncio momentâneo surpreendeu os dois bispos. Chamas vermelhas surgiram de seu corpo, formando até mesmo um fantasma gigante de uma fera voadora atrás dele. Esta era uma criatura perfeita como aquelas em lendas, banhadas em fogo como um deus nascido das chamas. O 8º nível do Fireplume. Sekir, você ficou tão velho, mas ainda não fez nenhum progresso. Os dois bispos trocaram um olhar e deram um passo à frente juntos, uma enorme pressão se dispersando em todas as direções e reprimindo o fantasma da Fênix do Fogo à frente. Como se a noite tivesse caído, grandes quantidades de névoa negra ligaram Sekir a eles. Uma grande batalha estava prestes a acontecer. Mate eles! Numerosos membros da organização Mobius gritaram e figuras em vestes escuras com punhais ou algo parecido em suas mãos saíram das sombras. Os sons de gritos eram incessantes. A maioria dos membros da Força-Tarefa Especial era nova, e o ataque surpresa resultou em pesadas baixas. O moral deles caiu imediatamente, e alguns membros do lado de fora que rugiam escaparam ao longe. Asterisco Tud. Asterisco Sekir foi impiedosamente esmagado no chão por um punho, padrões que pareciam ser múltiplas maldições subindo por seu corpo. Mesmo as chamas horríveis do 8º nível do Fireplume eram inúteis. A grande quantidade de chamas foi até contaminada pelas runas da maldição e gradualmente diminuiu. Com o tempo, até a Fênix de Fogo atrás das costas de Sekir começou a chorar. Sekir estava pálido, algumas grandes feridas apareceram em seu corpo, inúmeras runas negras cavando seus caminhos como minhocas. Haha! Sekir, você vai morrer hoje! Um dos bispos de vermelho sorriu descontraidamente. Deixe-me! Deixe o instrutor ir! O grito repentino interrompeu as palavras do bispo em vermelho, e ele franziu as sobrancelhas. O que viu foram dois membros do clã Ember com chamas ao redor de seus corpos, cobrindo como se tivessem enlouquecido, parecendo assustados e preocupados. Kiki! Que coisas jovens de sangue quente! Sekir, você ainda é capaz de fazer lavagem cerebral como antes. O outro bispo riu friamente. Deixe-me matá-los antes que eu cuide de você. O velho tinha um olhar bêbado. Apenas matar a outra parte não era suficiente para satisfazer seu interesse. O ódio que durou mais de uma década lhe deu a vontade de torturá-lo por um longo período e, justamente quando Sekir desistiu de toda esperança, o matou. Tal método de vingança era o mais doce. Vocês! Sekir apertou o peito, torcendo a cabeça para ver as figuras correndo, tocadas, mas também ansiosas. Sair! Você não é páreo para ele. Tente o seu melhor para sair. Kiki! Você não pode escapar! O velho zombou, e conseguiu que seu parceiro assistisse Sekir enquanto ele bloqueava o caminho daqueles dois jovens membros da equipe Imbervin. Instrutor, aguente firme! O rosto de Leylin estava vermelho enquanto ele gritava, o Fireplume exibindo sua força total em suas mãos. Chamas aterrorizantes queimaram, fazendo com que alguns adoradores da terra pudessem sofrer. Expressões de medo apareceram em seus rostos enquanto eles mantinham uma distância. Essa exibição provavelmente seria semelhante a um personagem principal de sangue quente no meu mundo anterior, do tipo que terá um avanço nos momentos mais cruciais. Leylin tirou sarro de si mesmo enquanto fazia seu melhor ato. Ao mesmo tempo, ele correu o olhar pelos arredores. Devido à emboscada, as baixas que a Força-Tarefa Especial sofreu foram muito sérias e praticamente todos os membros morreram em batalha. Aquele garoto Mies, no entanto, tinha manchado sangue em seu rosto e desmaiou, usando alguma técnica secreta para esconder sua aura. Isso permitiu que ele sobrevivesse. Ele era muito mais afortunado do que aqueles que escaparam e foram perseguidos e mortos. Ele não sofreu muitos ferimentos e estava em outro nível. Notando o olhar de gratidão no rosto de Sekir, Leylin ficou sem palavras. Se você soubesse que os dois que pareciam estar arriscando suas vidas para salvá-lo realmente tinham outras intenções, eu me pergunto se você vai começar a vomitar sangue. Leylin lançou um olhar para o lado. O homem robusto e corpulento no *T nível da Fireplume estava agora lutando com todas as suas forças, parecendo entusiasmado, impulsivo e parecendo completamente leal. Na verdade, ele também era alguém abrigando intenções maliciosas.
Havia aura óbvia de outra corrida em seu corpo, mas isso fora muito bem escondido. Se não fosse por Leyline ter sondado ele com o seu AI chip força da alma, ele poderia ter sido enganado também. Lei, eu vou segurá-los. Você vai e salva o instrutor. Locke gritou depois de ver Leyline olhando em sua direção. Grandes quantidades de chamas saíram de seu corpo e cercaram os poucos adoradores da terra à sua volta. Os sons das explosões podiam ser ouvidos incessantemente, e a batalha era obviamente feroz. Droga! Você encontrou um monte de bucha de canhão de baixo nível para se proteger e me deu 2 fileiras do Sky. Leyline revirou os olhos, mas ainda correu para frente com um rugido, dando um soco no bispo de vermelho que estava parado no meio do caminho. Asterisco bang. Scree asterisco o som de uma explosão soou, parecendo ser um apelo entusiástico de uma fênix. Uma fênix de fogo ligeiramente menor do que a que havia aparecido atrás de Sikir surgiu nas costas de Leyline, as chamas vermelhas e brilhantes tão esplêndidas que eram como a luz do sol, dando a Leyline uma camada de armadura dourada. HM. O pico do 7º nível da chaminé. O bispo, que estava bloqueando o caminho, gritou de espanto. Embora a chama de fogo fosse uma técnica obrigatória para todos os membros do clã Ember, com praticamente todos os adultos tendo alcançado entre o 1º e o 3º nível, havia poucos que alcançaram o 5º nível ou acima disso. O pico do 7º nível significava que ele estava apenas a um passo da classificação do Sky. Com o quão jovem esse membro da Embervin parecia ser, ele era um talento absolutamente raro. Carinha, você teve muito azar de ter me conhecido. O bispo de vermelho riu. Limpar os talentos da face de seu mundo era seu prazer culpado. Mesmo que esses talentos tivessem um futuro ilimitado, um talento morto nem sequer seria comparável a um cachorro. Asterisco Snap. Asterisco turbulentos fluxos negros de ar surgiram no ar, formando um escorpião gigante que bloqueou o caminho de Leyline. Exploda! Com um grito alto, a força vermelha nas mãos de Leyline tornou-se ainda mais vigorosa e pareceu se transformar em um feixe de chamas, disparando em direção ao escorpião. As chamas iniciadas pela Fireplume estalaram enquanto queimavam a superfície das grandes pinças negras do escorpião. Partes do ar negro se dissiparam. No entanto, isso era tudo que as chamas podiam fazer. Asterisco Pac. Asterisco o escorpião negro de gás acenou com a outra pinça, e Leyline foi lançado voando, com sangue fresco escorrendo do canto dos lábios. Ah! Deixe o instrutor ir! Leyline desabou e pareceu gravemente ferido, mas ele se arrastou de volta, avançando novamente. O fantasma de Fênix de fogo gigante era menos imponente que antes, mas ainda solta um grito crescendo. Asterisco batida! Batida! Caiu! Asterisco Leyline foi jogado para trás várias e várias vezes, e parecia que o bispo de vermelho queria que Leyline gastasse toda a sua energia. Isso agitaria Sikir ainda mais, e por isso ele havia se mantido um pouco para trás e permitia que Leyline se esforçasse novamente. Vendo Leyline tenazmente lutando e não desistindo, mesmo que o coração de Sikir fosse tão duro e frio quanto o aço, ele ainda sentia um calor fervendo em seu peito. Ar quente subiu para as órbitas dos olhos, deixando-o à beira das lágrimas. Desista, criança. Saia! Gritou Sikir inutilmente. Não, eu nunca vou desistir. Leyline gritou palavras que se fez querer vomitar enquanto acenava com os punhos, o fogo derramando por toda a parte queimando o chão até ficar escarlate. Asterisco Crash. Asterisco ele foi enviado voando novamente, e o bispo de vermelho deu vários passos para frente. Eu já estou cansado desse jogo. Eu vou cuidar de você na próxima vez. Asterisco Wala. Asterisco o grande escorpião negro se dissipou, e as correntes de ar convergiram diante do bispo, terríveis ondulações de energia irradiando. Aquela lei, ele é realmente um tolo. Enquanto isso, Locke acabará de ter terminado de lidar com alguns de seus oponentes, e se aproximará mais. Quase lá. Uma vez ele enquanto morro, posso salvar Sikir com isso e pedir uma posição mais alta. Um olhar determinado surgiu nos olhos de Locke. Sua mão já se estendia em suas roupas, tocando um objeto redondo. Lei, você é uma boa pessoa com um talento impressionante,
mas é uma pena. Este é um mundo cachorro comer cachorro. Seu entusiasmo não lhe dará nada em troca e só o deixará morto. Descanse em paz. Loki falou em seu coração, como um leopardo esperando antes de uma caçada enquanto se escondia à espera. De repente, seus olhos se arregalaram, globos oculares salientes e quase estalando, a boca enorme enquanto ele gritava, incrédulo, eu. Droga! Isso acontece mesmo? Por amor e justiça! Leylin, que foi banhado em chamas, parecia ainda mais santo. Quando ele viu o bispo se aproximando, ele tinha um olhar sagrado em seu rosto. Depois disso, com seus gritos, grandes chamas douradas surgiram e curaram todas as suas feridas. Até mesmo o fantasma aterrorizante de uma fênix que parecia onipresente se formou em suas costas. Se o fantasma que Leylin invocara antes era uma mera ilusão, cada pena da fênix flutuando atrás dele era inegavelmente real. Era como se uma verdadeira fênix de fogo antigo tivesse descido. As poderosas ondulações da Fireplume romperam os limites do pico do 7º nível e entraram em um nível muito mais poderoso. Merda, ele realmente penetrou. Loki amaldiçoou. O 8º nível da Fireplume significava a classificação do céu. Em outras palavras, Lei estava agora no mesmo nível que os 2 bispos de Vermelho e Sikir. Isso realmente acontece. Comparado a Loki, o bispo que era o líder principal sentiu como se tivesse recebido um grande golpe. Como poderia um idiota de sangue quente realmente ter um grande avanço antes da morte? E ele até avançou e estava no mesmo nível de si mesmo? Isso não fazia sentido. Sikir, do outro lado, estava cheio de alegria. Morrer! Ondas aterrorizantes de calor do 8º nível do Fireplume imediatamente encobriam Leylin como ele cobrado diante do velho bispo em vermelho. Ondas quentes ebulientes varreram e até romperam a defesa de seu oponente, fazendo com que as sobrancelhas e a barba do velho homem começassem a queimar.